Lucas 10, 30. Diz o seguinte: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e espancando, retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Passou longe, né? E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo também. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E aqui continua a história do samaritano, nós vamos parar aqui. Olha que coisa interessante. Não sei se você sabe, mas naquela época tinha grande disputa ali entre os judeus e os samaritanos. Tanto que vocês lembram daquela mulher samaritana, que ela pergunta a Jesus aonde ela deveria adorar. Que para os samaritanos era no monte, e para os judeus era no templo. E tinha ali suas disputas, um não falava com o outro. Tanto que ela fala com Jesus: para que você está me dirigindo a palavra? Porque eles não se falavam. Então Jesus foi bem enfático aqui nesse trecho, nessa parábola, nessa história. Porque ele fala o seguinte: olha, ele faz questão de dizer que tinha um certo homem. E ele faz questão de dizer que o primeiro que passou junto foi o quê? O sacerdote, né? Então ele foi bem explícito em falar: olha, era uma pessoa que conhecia, que sabia da palavra de Deus. Era uma pessoa que na teoria era para viver os ensinamentos que Cristo deixou, que Deus deixou. Mas essa pessoa não vivia. Ela somente tinha um cargo ali, podemos dizer assim. Ela somente dizia que era cristão. Então passou também um levita. Também estava ali junto no templo, adorando a Deus. Estava ali junto também naquela situação toda. Mas ele também fez a mesma coisa que o sacerdote fez. Mas tinha um, e olha o exemplo que ele usou. Mas tinha um samaritano. Olha só o que Cristo faz conosco. Para nós entendermos o que realmente Ele quer que nós façamos. Ele falou: mas tinha um samaritano, que ele estava passando pelo mesmo caminho. Quando ele viu aquela situação, ele se aproximou e agiu de íntima compaixão. Como é que nós estamos agindo? Eu não vou nem dizer na sua casa, porque na sua casa às vezes você tem até íntima compaixão, apesar que eu sei que às vezes muitos nem na própria casa têm. Mas como é que você está agindo com as pessoas próximas a você? Porque Jesus fala aqui que ele fala: olha, ele agiu de íntima compaixão, ele foi lá e cuidou daquela pessoa, ele foi lá e se doou o seu tempo para aquela pessoa. Muitos de nós às vezes não damos nem nosso tempo para as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas, infelizmente, estão indo por o caminho abaixo, indo cada vez mais para o inferno, para fazer situações erradas, mas nós estamos deixando, porque nós não somos nem usados de íntima compaixão para mostrar a elas que existe um Jesus que transforma vidas, um Jesus que transforma situações, um Jesus que tira a pessoa do fundo do poço e levanta, coloca de pé. Mas nem isso às vezes nós estamos fazendo. E o ato, quando você fala do amor de Cristo para alguém, Deus gosta muito. Deus está lá de cima falando assim: isso aí, meu filho, você está sendo meu imitador, continua firme. Nós temos que escolher isso para a nossa vida. Nós temos que cada vez mais escolher fazer a vontade de Deus. Jesus te transformou. Talvez, um ditado popular por aí, nós vamos falar que você não valia nadinha, né? Vivia por caminhos errados, vivia situações erradas. Mas Jesus te transformou. Jesus te curou. Talvez tem pessoas igual você, que talvez foi alguma pessoa que deu uma de bom samaritano, viu você lá daquele jeito, abdicou do seu tempo. Como nós temos o nosso missionário aqui, ele abdicou do seu tempo. Ele abdicou das suas vontades.
programas e mais programas de televisão, quantas situações, cultos e mais cultos, para fazer o quê? A vontade de Deus e entender, para as pessoas possam entender o amor de Cristo por cada um. É uma coisa maravilhosa. E nós podemos fazer também. Você pode fazer também na sua família. Você também pode fazer isso na sua casa, no seu convívio ali, no seu redor. As pessoas estão próximas a você, que elas também possam entender e compreender o amor de Cristo por elas, para que elas também se arrependam dos seus maus caminhos e possam conhecer a verdadeira paz em Cristo Jesus. Um Jesus que liberta, um Jesus que cura, um Jesus que transforma. Nós temos que viver, escolher cada vez mais viver a vontade de Deus.